para mais uma Pílula Stacy. Aqui eu quero falar como uma construção de um plano de aula. Vou dar um exemplo muito rápido. A gente sabe que vocês, como professores, vocês vão avaliar melhor, acrescentar mais. Aqui é um exemplo mais técnico. Mas eu vou dar um exemplo aqui, como por exemplo, vou clicar em aulas. Entrei aqui e coloquei aula de Mesopotâmia, um exemplo, né? Vou aqui, uma aula do quinto ano, aula de história. E aqui no código da BNCC, eu já vou no quinto ano aqui, vou procurar alguma coisa que tenha a ver. Então, associar o conceito de cidadania, podemos usar alguma coisa nesse sentido. E quando eu clicar aqui, eu já estou pronto para criar então a minha aula. No primeiro quadro, eu já vou colocar o texto. Mesopotâmia. E eu vou digitar um texto falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia, mas aqui eu vou usar o texto automático, que é a inteligência artificial, onde a gente pergunta para a senhorita Stacy se ela pode nos ajudar. Vou falar para ela, crie um texto introduzindo informações sobre a Mesopotâmia. E vou pedir para ela criar um texto então para me ajudar. Obviamente que enquanto ela está criando o texto, eu posso pensar também como a gente pode melhorar esse texto, como pode. Então, olhei aqui, a Mesopotâmia foi uma região histórica localizada entre os rios Tigres e Eufrates e tal, ponto, e eu vou inserir na lousa. Então, já está aqui na lousa e nessa apresentação eu vou utilizar esse texto com os meus alunos. Eu vou aumentar um pouquinho o texto. Mesma coisa o título, eu vou vir aqui, vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar uma imagem sobre a Mesopotâmia para ilustrar. Então eu venho aqui no botão imagem. Você já vai selecionar para mim uma imagem. Então vou ver qual que ficaria melhor. Eu posso fazer uma análise. Se eu não gostei, eu posso clicar aqui e fazer uma pesquisa. Mapa da localização da Mesopotâmia. Então eu também poderia usar para fazer uma procura melhor. Poderia clicar aqui. Ele já inseriu então a imagem para ilustrar na minha apresentação. Eu vou então, terminei o primeiro quadro, eu vou agora para o segundo quadro. Eu vou, como eu tenho uma televisão em sala de aula aqui nesse meu exemplo, eu vou colocar vamos assistir um vídeo. E vou colocar aqui em negrito, vou sublinhar e vou colocar em um tamanho um pouquinho melhor. Vou clicar em vídeo e vamos procurar alguns vídeos sobre a Mesopotâmia. Então, por exemplo, eu vou escolher um exemplo aqui muito simples. Logicamente, eu como professor eu vou clicar para assistir, para ver se condiz com o que eu quero mostrar. Uma agricultura assentada em obras hidráulicas. Feito isso, então, talvez eu vou colocar um fundo vermelho para ficar pra vincular o YouTube, mas aí aqui eu vou ter que mudar para um texto branco para ficar mais bonitinho. E tá aqui, então, um texto, né? E aqui embaixo um vídeo. Se eu quisesse colocar um exercício para mostrar para eles e para a gente fazer em sala de aula, poderia inclusive vir aqui e colocar aqui para a minha Stacy. Vou limpar o texto. Vou colocar. Crie 5 perguntas e respostas sobre a Mesopotâmia. Então, pedi para a Stacy me ajudar também a criar algumas perguntas, até para ter um debate em sala de aula com os meus alunos. Então, eu vou clicar em inserir assim que o vídeo estiver pronto. Então, cliquei aqui. Vou colocar na lousa 3, porque a primeira foi de texto e imagem, a segunda foi de vídeo, agora na terceira são perguntas. Eu posso aumentar, posso separar, pode ver que ele vem aqui. Ó, pergunta número 1, pergunta resposta, pergunta número 2, pergunta número 3, pergunta número 4 e a resposta número 4. Vamos deixar 3 perguntas aqui, vou deletar.
e vou utilizar isso aqui. Posso aumentar um pouquinho também, da mesma forma. Se eu quiser se apresentar, eu posso tirar as respostas, deixar só as perguntas para conversar com os meus alunos. E, final, posso concluir, então, minha aula. Poderia salvar em PDF, poderia imprimir, poderia visualizar e poderia compartilhar com meus alunos. Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Nesse vídeo a gente só criou a aula. Está aqui a aula, se eu quisesse, por exemplo, apresentar, marcar durante a aula. Poderia fazer como eu achar melhor. Se eu tiver uma televisão, posso parar, mostrar e tudo mais. E assim fica mais fácil para o aluno fixar o conteúdo também. E também até para que a sua vida como professor também vai ser mais divertida e também você vai conseguir visualizar de uma maneira mais prática todo o conteúdo que você passa para os seus alunos. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cidades marcadas pela pouca mobilidade social.